E aí, galera, a gente vai fazer um react aqui, emitir algumas opiniões aí. Eu e o Anderson, a gente não conversou previamente sobre esses assuntos aí. São dois assuntos polêmicos, está repercutindo aí no Brasil e mundo afora. Nós vamos tratar desses dois aqui nesse episódio aqui. É um react ao que aconteceu lá no Oscar. E também a polêmica aí entre o vídeo da Anitta nas paradas de sucesso. Acho que chegou ao número 1, né? No mundo, né? Sim, sim. Se eu não me engano. Não bombou. E daí a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, ver o que a gente concorda, o que a gente discorda, o que algumas pessoas poderiam argumentar, né, Anderson? O que você acha? Sim, sim, vamos ver aqui. Você então, viu primeiro... assistiu o Oscar? Você assistiu o Oscar todo? Você assistiu só aquela parte? Você se inteirou da polêmica? Eu vou conversar que eu assisti só os melhores momentos. Os highlights. Ai, ai. Você não curte o Oscar? Mano, eu vou confessar que quando eu assisti alguma coisa do Oscar foi por causa do Choque de Cultura, que é aquele programa de humor lá, que são pessoas interpretando pessoas bastante simples, brasileiro, assim, daquele mais simplão, assim, e assistindo o Oscar e fazendo comentários de tiozão, assim, sabe, para simplificar e todo mundo entender. Mas, pensando aí na questão do Will Smith, acho que o fator que mais me chamou a atenção no vídeo que eu assisti é que a gente tem o contexto prévio, né? A gente sabe que o Chris Rock ele já fez vários comentários a respeito da Jada e do Will, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que o Chris Rock conta a piada referente à alopécia, né? E aí eu não vi se ele sabia que ela tinha alopécia ou não sei. Mas aí ele conta a piada, a câmera volta para o Will, ele tá rindo, e aí você consegue ver que a Jada, ela fecha o rosto. E aí depois a câmera volta para o Chris Rock, o Will tá se levantando e dá um tapão nele. E então, ao meu ver, acho que houve algum tipo de tipo assim, ó, eu não sei, eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Então, você está lá com o seu namorado, sua namorada, ou sei lá quem seja, ou sua paquera, etc. E aí alguém fala alguma coisa e essa pessoa, aí você acha engraçado, mas a outra pessoa que está com você não gosta. E aí você tá lá rindo, você olha para ela, ela faz tipo, do tá que você tá rindo aí? Não fazer nada. Aí eu acho que o Will agiu no impulso mesmo, falou tipo, e eu não tô colocando, quando eu faço esse comentário aqui, eu não tô colocando a culpa na Jada do incidente. A coisa partiu do próprio Will Smith. Mas eu acho que ele agiu no impulso lá e fez uma grande bobagem. Agora ele está sofrendo aí algumas punições. Eu não acho que as tipo, punições, eu acho que tem que sofrer algum tipo de coisa, porque a gente não pode normativizar uma violência como essa num evento como o Oscar, porque isso dá legitimidade para que ela ocorra em outros ambientes. Ele vai perder o Oscar? Você acha que ele vai perder? Não vi se ele vai perder o Oscar, eu sei que ele está sofrendo algum tipo de punição da academia, e aí ele se antecipou e acabou saindo, né, da academia, pedindo para sair, com perdão do termo aí me fugiu o nome do filme, mas vocês sabem qual que é. E aí, eu acho que é um fator bastante complicado, porque eu vi uma notícia, agora me fugiu quem foi, mas falou assim, tipo, vocês vão punir o Will Smith, mas já tivemos outros casos muito piores de pessoas ligadas à academia e elas não sofreram nenhum tipo de sanção. Então a gente está vendo aí 2 pesos, 2 medidas, mas o fato é que o Will Smith
Eu sou uma pessoa que acompanha o trabalho dele, porque eu acredito que você também, Bruno, a gente cresceu Uhum. em meio ao boom do Maluco no Pedaço Maluco aqui no no Pedaço. Brasil, e é difícil achar alguém que tenha a nossa idade que não goste do programa, ou pelo menos não tenha assistido, tenha gostado pelo menos um pouquinho. Mas eu acho que ele não estava certo na ação dele, porque. É... mas eu também não acho que o Chris Rock é, sabe, eu acho que ele não devia ter feito esse tipo de piada. Eu não acho que haja possibilidade, porque eu vi algumas pessoas reclamando que assim, são palavras, então palavras não deveriam ofender geração mimimi e tal. Eu acho que a pessoa, assim como a outra pessoa tem o direito de fazer a piada, a outra pessoa tem o direito também de não gostar. Porque, né, você tem o direito de fazer a piada, mas tá bom, eu tenho o direito de não gostar. Mas eu também não tenho o direito de bater em você se eu não gostar da sua piada. Então fica um negócio de direitos que vão se chocando, Se para não dizer se chocando. batendo, e ficando uma situação que ficou caótica. Eu queria aproveitar antes de você, enquanto você dá a sua opinião, para você comentar sobre a percepção do pessoal aí nos Estados Unidos, porque pelo menos do círculo social que eu consegui circular, eu percebi que tem uma minoria que disse que o Will Smith está errado, que é um absurdo o que ele fez, mas eu vi muita gente aqui no Brasil que falou, ele não fez nada que eu não faria. Como que tá isso aí nos Então, States? eu gostei do que você falou, né, sobre choques de direitos, né? As Contatos de direito. as relações humanas são sempre muito tensas, né? E partindo desse princípio, eu queria analisar alguns pontos aí. Mas falando Sim. primeiro sobre a repercussão. Para quem me conhece, tanto aqui pelo canal ou pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa muito crítica a essa polarização, sou muito crítica, sabe, direita e esquerda. Eu acho isso uma grande balela, eu acho que isso não define a complexidade humana. Né? Eu sou meio repetitivo nesse sentido, eu não acho que direita ou esquerda define quem nós somos e tal. E eu acho meio patético quem de direita segue uma cartilha e quem de esquerda também. Eu acho que a gente tem que desenvolver o pensamento crítico, opiniões próprias e analisar cada situação individual. Eu acho que existem algumas leis que elas são universais, né? Que às vezes complementam, tipo, nos ajuda a enxergar determinadas situações mais variadas, mas toda regra é uma exceção, né? Inclusive na gravidade, né? Um documentário fala sobre isso, sobre como que o quântico relativiza a gravidade, né? Enfim, mas o ponto não defendendo pautas de esquerda, mas eu acho que o machismo ele é um problema social no mundo inteiro. Fatores históricos, eu acho que explica muito do machismo mesmo. E eu vi muito. Eu acho que ele dominou muito na internet, pelo menos. Eu não acompanhei programas. Eu acompanhei alguns artistas falando sobre. É bem pouco, para dizer a verdade. Mas eu vejo mais a repercussão na internet, entre os comentários dos americanos e tal. Então, todo mundo, assim, é um grande público, não vou dizer nem maioria e minoria, é difícil quantificar isso, criticando a Jada. Chamando ela de vagabunda, falando que o Will é um trouxa, falando que a culpa é toda dela e tal. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que isso é decorrência de uma mentalidade machista. Eu não vejo machismo em tudo, né, para deixar isso bem claro, mas eu acho que esse caso em específico tem uma relação com machismo, porque o que agravou a situação e tudo mais, e retomou o assunto, né, foi aquela questão do relacionamento que ela teve com. Esqueci o nome daquele outro artista lá, né? Cantor, que era amigo dos filhos Sim. dela, né? Mais jovem do que ela e tal. E assim, tem uma entrevista onde não é entrevista, né? Um bate-papo entre o Will Smith e a Jada. Eles têm um Sim. relacionamento aberto. Eles têm um relacionamento aberto. E assim, quem é mais conservador e entende que não é o modelo adequado, paciência. O mundo ele existe e diversas pessoas, diversas filosofias de vida vivem a vida como querem, né? E
Eu não sou aqui juiz, eu acho que ninguém tem o direito de ficar julgando que o outro deve ou não deve fazer, o jeito certo de viver a vida. A gente tem que viver a nossa vida. Então, assim, eles optaram pelo relacionamento aberto. A Jada se envolveu com aquele outro artista, esqueci o nome dele aqui agora. O Will também se envolveu com outras pessoas. Então, assim, não tem certo ou errado, não tem inocentes ou culpados. Então, assim, esses comentários eu acho que são lamentáveis. Sobre a intimidade do casal, cara, só o casal para dizer. Uhum. Eles escolheram estar juntos. Se eles não quisessem estar juntos, eles não estariam. Eles são adultos, eles poderiam partir para outra, se separar e partir para outros relacionamentos e tal. Mas eles optaram por estar junto. Então, acho que esse negócio de colocar a culpa nela, eu acho bobagem. Mas, por outro lado, eu também não sou a favor do, sei lá, de politicamente correto. Tem um cara que eu admiro bastante, o Anderson sabe, também o Anderson é um pouco crítico, né? Mas é do Jordan Peterson, e ele traz um ponto de vista que, para mim, ele é relevante, é interessante, está relacionado com o que aconteceu, que linguagem... Eu não acho que palavras são somente palavras. Palavras são conceitos, palavras são ideias. As pessoas morrem e matam por palavras. Então, assim, também essa é uma coisa muito simplista, dizer assim, são palavras e tal, não tem direito de se ofender. Palavras machucam. Mas também, por outro lado, a relação humana, as conversas, como Jordan Peterson, não é uma ideia minha, né, mas eu compartilho, Jordan Peterson fala, quando nós nos relacionamos com o outro, quando nós dialogamos com o outro, sempre há o risco de ofender. Uma opinião minha pode, de certa maneira, às vezes indiretamente, agredir o outro. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque o mundo ele não é unânime, o mundo não existe só uma maneira de ver o mundo, né? Existem opiniões diferentes sobre diversos assuntos, e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Sobre a piada, eu acho que a partir do momento que você riu, você loira, riu do gordo, você perdeu o direito de ficar irritada quando ouvir uma palavra de loira. Então, assim, a partir do momento que o Will Smith... É meio que clássico isso, né, aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil tem um programa, né, fazendo um merchan aqui pro... como que chama aquele humorista lá? O Diogo Portugal, o Fritadas, né? Ele tem um canal aí no YouTube e tal. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum. O Justin Bieber já foi pro Fritadas, o Donald Trump já foi pro Fritadas, o Duro de Matar, como é que chama? Aquele ator careca, fugiu o nome. Meu Deus! Peraí. Ele se aposentou agora por causa de um problema de saúde. Problema de saúde, eu vi Puxa, fugiu. Galera, Bruce Willis, caramba. Desculpa aí, Bruce Willis. O Bruce, meu amigo Bruce. O Bruce Willis já participou do Fritado, uma galera aqui nos Estados Unidos. Então, assim, existe humor negro, sempre vai existir. Às vezes eu enxergo um movimento que tenta fazer uma asepsia, sabe, dos seres humanos, da natureza humana. Eu não concordo com pautas do politicamente correto. Algumas eu concordo. Mas, assim, riu. O Will Smith riu. Acho que a partir do momento que ele riu, tudo bem, eu entendo o que o Anderson falou, eu concordo. Foi uma reação ali, uma impulsividade. Eu também não acho que o Will Smith deve ser cancelado. Eu não acho que o Will Smith deve ser, sabe, julgado, passar por escrutínio público aí, porque qualquer pessoa está sujeita a isso, poderia ser a reação de qualquer outra pessoa. Eu acredito que foi uma reação equivocada, mas eu já tive um monte de reações equivocadas na minha vida, com certeza o Anderson também, e quem está assistindo. Então, assim, eu não acho que deve haver um cancelamento, um escrutínio público. Sobre a piada em si, cara, é muito difícil o Chris Rock ele não saber do problema dela. Muito difícil, porque isso repercutiu muito nos Estados Unidos. Muito difícil. Mas ele estava lá para zoar todo mundo, a galera riu. Todo mundo riu. Eu acho que, pelo fato do auditório todo ter rido, isso, de certa maneira, como eu poderia dizer... Causou um peso nela, né? Isso, absolve o Chris Rock. Eu acho que, de alguma maneira, absolve. Causa uma absolvição. Absolução, né? Como é que é? Absolvição. Absolvição, né? A minha esposa que gosta de me corrigir nessas horas que deve estar... Puta da vida. Amor, beijo no coração. Calma aí comigo.
Então, assim, mas eu acho que existem piadas boas e piadas ruins. Eu acho que talvez tenha sido uma piada ruim. Eu acho que foi. E eu vi um post, não sei se você viu, Anderson, repercutiu bastante no Brasil, dizendo assim: no cenário ideal, o Chris Rock faz a piada, o Will Smith não ri, fica na dele, depois, no momento dele, onde ele ia pegar o Oscar ou em alguma outra oportunidade, ou ele subiria no palco mesmo e pegaria o microfone e falaria: olha, não achei, foi uma piada de mau gosto, feriu os sentimentos da mulher, alguma coisa nesse sentido. Seria mais justificado que um tapa, porque a gente não pode legitimar a agressão física. Você, coleguinha, que está aí assistindo esse vídeo aqui, pense, reflita, nós não vivemos mais o tempo das cavernas. Nós vivemos no Estado... como é que fala a palavra? No Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, né? Existem instituições, existem leis, calúnia, difamação. Existem maneiras mais civilizadas de você resolver. Se você se sentiu ofendido, moralmente atingido, procure seus direitos legais. Esse negócio de levantar e sair estapeando, né? Tem um verso na Bíblia que eu acho bem interessante que diz assim, né? Quem da espada vive, da espada morrerá, né? Então, assim, nós não vivemos numa época onde é legal, onde tem como a gente defender a agressão física. Eu adoro o Will Smith, achei ele um cara sensacional, um cara fantástico. Os filmes dele, com certeza, tá na minha lista de favoritos. Quando eu vejo um filme com o Will Smith, eu já vou tranquilo lá, sabendo que vai ser um filme bom. O cara é um puta de um ator, é um cara da hora, é um cara do bem. Mas se excedeu. Acontece, não sou eu aqui que vou parar, vou boicotar o Smith, não vou assistir mais filmes dele e tudo mais. Não. Mas eu acho que ele se equivocou ali, se pegou muito mal. Eu vi um outro, o Kevin Hart, se não me engano, comentando sobre o episódio, disse assim: foi uma puta de uma mancada do Will Smith. Ele é um cara gigante, de peso, um comediante de peso, super famoso, ir lá e agredir um colega de profissão menor do que ele. Então isso pegou muito mal para ele, para a imagem pública dele, mas não vai destruir o que ele é, o que ele foi, o que ele fez, assim. Minhas condolências para o Will, mas foi isso aí. Agora, quem está defendendo isso aí, eu acho lamentável. Sim, inclusive, você comentou do machismo, eu acho que um fator que pode se relacionar ao machismo é o fato dele ter ido defender a dama dele como se ela não pudesse fazer isso por ela mesma. Também tem esse fator aí que dá para levantar. A gente pode pensar em diversos panoramas sobre isso. E eu acho que o fator fundamental aí é a gente expressar a nossa ideia de que a agressão não é legítima. O Chris Rock, ele talvez tenha se excedido, aí seria uma discussão entre as partes também, porque eu acho que eu não posso também tomar as dores do outro e tentar fazer alguma coisa sobre justiça social. Eu não vou... virtual ou qualquer outra coisa, ou físico. Físico, né? E eu acho que o cancelamento também é uma atitude que faz com que a gente tenha que pisar em ovos, e eu acho que é importante ter o conceito aí da redenção, de que a pessoa cometeu um erro, mas ela foi capaz de assumir o erro e se levantar de novo. Porque se a gente não dá oportunidade para a pessoa se levantar de novo, o erro se torna ainda mais grave, porque se eu estou errado e eu não posso nunca mais estar certo, eu vou estar errado para sempre. Né? Então, eu acho que isso que você falou é interessantíssimo. Eu acho porque isso é ruim para o sujeito, porque ele não tem a oportunidade de se redimir, e é ruim para a sociedade, porque quem quer criar uma sociedade assim, isso é uma sociedade doente. É uma sociedade que não perdoa, é uma sociedade que, no mínimo deslize, a gente vai lá e decapita o sujeito. Eu acho que não é bem por aí, nós somos seres humanos. E eu vou falar uma coisa para você, Anderson. Existe lá o conceito de projeção, né, do Freud, inspirado nas ideias de Nietzsche, né? Quando Nietzsche dizia, né, quando eu olho para o abismo, né, o abismo olha de volta, né? Os justiceiros sociais aí, né, virtuais, né,
eu entendo que às vezes são os mais intolerantes, são os mais antiéticos, são os mais, sei lá, e todos os outros adjetivos que a gente pudesse usar aí. Galera, tem que dar oportunidade, tem que ter um ambiente leve, um ambiente tranquilo, um ambiente onde a gente não possa se sentir. Como eu posso. Tipo, aquela pressão, censura, ambiente de censura, onde você não pode pensar, emitir ideias. Eu sou radical. Eu tenho uma frase que fala, nem sei, talvez você possa me ajudar, Anderson. A frase bem popular aí, acho que foi algum político, uma pessoa conhecida que diz assim: eu discordo do que você diz, mas eu morro lutando para que você tenha o direito de dizer o que você pensa, o que você acredita, o que você diz. Eu sou um radical desses aí. Olha, eu posso discordar do meu oponente, mas ele tem que ter o direito de expressar a opinião contrária à minha. Isso, para mim, é fundamental, indispensável. Sim. Somente uma sociedade saudável, sabe? Sim, sim. Essa frase é atribuída ao Voltaire, mas não é dele também, não. É tipo uma síntese do... É tipo aquela do Maquiavel, que os fins justificam os meios, mas o Maquiavel nunca disse isso. Nunca disse mas isso. É uma boa, independente de quem falou, é um bom princípio a ser seguido, né? Porque a intolerância, se a gente está pensando na construção de um mundo mais justo, a intolerância ela é incapaz de levar à aprendizagem. Perfeito. Porque se eu não... eu só posso aprender algo diferente daquilo que eu creio se eu for confrontado, mas essa confrontação ela não pode eximir a minha fala. Porque se essa pressão em volta impede de eu expressar as minhas ideias, essas ideias não vão poder ser confrontadas também, né? Perfeito, interessante. E aí eu não estou fazendo um monarquismo aqui. Eu estou pensando que certas ideias a gente tem que realmente coibir como ideias que são legitimamente... Porque eu sei que existem críticas ao Popper, mas o paradoxo da tolerância é algo interessante para a gente pensar, né? A gente não pode tolerar ideias intolerantes, mas ao mesmo tempo a gente não pode censurar qualquer tipo de ideia. E aí a gente está numa linha muito tênue entre aquilo que é censurável, aquilo que não é, o que é intolerância, o que é tolerância, mas eu acho que uma linha divisória assim que pode de alguma forma ajudar a gente a entender seria a questão do respeito, ainda que entre um pouco na questão do Jordan Peterson lá, que alguma pessoa vai se ofender. Mas aí, quando não é intencional, aí a gente pode assumir a ideia do respeito. Eu vou te xingar de não sei o que lá. Beleza, isso aí pode ser condenável. Mas quando não há intenção, aí a gente pode discutir esse assunto e o cancelamento, o pior problema do cancelamento, para mim, é que ele é infrutífero. Ele não traz resultado. Concordo. Nem o resultado esperado de quem assume o cancelamento. E você me permite fazer uma ponte, esse nosso segundo react aqui, sobre respeito, né? Eu acho que existe uma confusão, às vezes as pessoas confundem respeito com discordância, né? Ou concordância, né? Às vezes a pessoa tenta trazer como sinônimo respeito e concordância como sinônimo, né? E respeito e discordância como algo antônimos, né? Antônimos, né? Opostos, né? Antagônicos, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. Cara, isso é bobagem, porque assim nós somos uma sociedade multicultural. Vou contar uma experiência aqui só para a galera pensar um pouco, bem curta, assim, poucas linhas, que a gente não quer se estender nesse bate-papo. Quando eu sair fora do Brasil, vir para os Estados Unidos, foi a minha primeira experiência, primeira viagem internacional. Mentira, segunda, porque eu tinha ido para o Paraguai.
Tem que valorizar o passaporte, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu tinha um amigo aqui que mora. Eu tenho um amigo, né? A gente tem amizade de mais de 15 anos, né? Ele que me convidou de vir para cá. E eu lembro que no convite ele fala: Bruno, quando você vir para os Estados Unidos, sua cabeça vai abrir demais, você vai ver a vida do jeito diferente e tal. Naquele momento, eu achei que ele estava sendo um pouco arrogante, querendo dizer assim: eu moro aqui nos Estados Unidos faz muitos anos e tal, eu tenho uma visão mais ampla do que a sua e tal. Não falei nada, não debati, eu achei aquilo e guardei para mim. Mas com o passar do tempo, eu tive que vir a concordar com ele. Mas no seguinte aspecto, vocês vão entender. Não quero eu agora ser o arrogante. Eu moro fora e quem nunca saiu do Brasil tem uma visão mais limitada. Não é isso, não é isso que eu quero dizer. Eu só estou trazendo isso para pensar uma coisa. Quando você entra em contato com outras culturas, e os Estados Unidos é um país, acho que mais diversificado do mundo, né? A diversidade nos Estados Unidos, tem gente de literalmente de todos os lugares do mundo. Eu trabalhei como Uber durante muito tempo, e no meu aplicativo mostrava que eu entrei em contato com mais de 50 diferentes civilizações, culturas, países. E eu achei isso fantástico e enriquecedor. Então, assim, quando você entra em contato com uma cultura que ela é completamente diferente do que a sua, em tudo, em todos os princípios, valores, o olhar sobre as coisas mais básicas, você fala, opa, peraí, existem outros modos de viver a vida. Não é somente o meu, não é somente o meu jeitinho brasileiro. E eu não estou trazendo isso como pejorativo. O jeitinho brasileiro tem aspectos positivos. Então, assim, não é o jeito brasileiro de viver a vida que é o mais certo, que é o mais correto, que é o melhor e que é o único. Então, quando você entra em contato com outras civilizações, você entende que, embora eu possa discordar, olha, eu não enxergo as coisas dessa maneira, eu tenho uma visão diferente sobre isso, porém, eu respeito. Eu acho que você deve viver, eu não prego a eliminação da sua cultura, não prego a eliminação do seu modo de viver, da sua filosofia de vida, das suas crenças, dos seus valores, dos seus princípios. Então, assim, eu sou um defensor radical de existirem os mais variados grupos, os mais variadas culturas, os mais variados minorias, maiorias, sejam elas quais forem. Porque as pessoas têm direito à vida, e elas têm direito à escolha, elas têm direito a estabelecer o modo que elas querem viver. E a gente tem que respeitar, mesmo que isso signifique que a gente discorde. A discordância, eu diria, que é inevitável. Porque você concorda comigo, Anderson? Porque se eu escolhi viver se eu escolhi viver de um modo, significa que aquele modo que eu escolhi, na minha concepção, na minha visão, é a melhor maneira de se viver a vida. É a maneira correta, é a maneira que faz sentido para mim. E automaticamente aquele que vive de uma maneira antagônica à minha é uma maneira diferente. E às vezes, na minha concepção, pelo fato de eu ter escolhido que eu acho que essa é a melhor maneira, eu acho que a dele é menos melhor do que a minha, ou é diferente, ou não é boa, não é um modo bom de viver. E ok. Vamos viver com as diferenças. Você vive o seu modo de viver, eu respeito seu modo de viver, embora eu discorde, embora eu acredite que o meu modo de viver seja melhor, seja mais saudável, seja mais eficaz, seja lá o que for. Mas isso não significa que eu queira a eliminação do outro. E nisso eu entro no assunto da Anitta. Os valores da Anitta, o modo de viver ou o estilo de música que ela produz me desagrada. Eu não gosto. Para mim não faz sentido. Mas eu não prego a eliminação da Anitta, a não existência da Anitta. E isso precisa ficar muito claro. Eu não concordo, eu não gosto, eu acho de péssimo gosto, não significa que ela não deva existir, mas eu respeito. Há pessoas que gostam. E diga-se de passagem, há muitas pessoas que gostam. Porque se fossem poucas, ela não faria o sucesso que ela faz. Eu acho lamentável em alguns aspectos. Porém, há de se respeitar. Porém, assim, o meu posicionamento acho música ruim, musicalmente ruim. O Anderson tem mais autoridade para falar disso do que eu. Provavelmente ele vai discordar de mim, pelo que eu conheço do meu primo. Mas eu acho o gosto musical ruim. Eu acho as letras ruins.
eu acho que a dança que ela fez naquele clipe, eu acho que rebaixa as mulheres. Eu acho que rebaixa as mulheres. Para mim, foi uma hipersensualização que tem alguns efeitos na sociedade, especialmente nas crianças. Depois que o Anderson falar, eu quero voltar nesse assunto. E ali, para mim, era praticamente sexo explícito. Me desculpem com perdão da expressão aqui, galera, mas para mim só faltou o ato da penetração. Era abaixar o zíper e fazer. Então, assim, no meu modo de vida, o meu modo de entender, é ruim e eu acho que é degradante. Mas respeito, tem pessoas que gostam da música, gostam de dançar, gostam de curtir os clipes, e que você se sinta no direito de fazer isso de maneira com liberdade. Sim, eu só queria retomar um ponto que eu tive uma conversa hoje com um professor, inclusive não vou convidá-lo para estar aqui, e ele falou, por exemplo, que tem tudo a ver com isso, mas pode parecer inicialmente que não. Mas, por exemplo, se a gente perceber, a comunidade anglo-saxã e até mesmo as comunidades francesas, você percebe que esse processo de colonização ele envolveu uma taxa de miscigenação muito menor do que aquela que ocorre aqui no Brasil e um pouco na Espanha. Eu estou falando da América Sim. Portuguesa e América Espanhola. Uhum. Não estou dizendo que essa miscigenação ocorreu de modo saudável, digamos assim, sem nenhum tipo de violência, certo? Certo, certo. Mas ela ocorreu muito mais do que em outras nações. E aí, esse professor, o Guerreiro, ele estava comentando que ele estava assistindo uma palestra e fizeram essa pergunta para uma das pessoas que estava falando. Infelizmente, eu esqueci o nome, mas quando ele vier aqui, eu com certeza vou retomar esse ponto. E, e ela falou, sabe por quê? Aí perguntaram, por que que houve muito mais miscigenação entre a América Portuguesa e espanhola um pouco menos que a América Portuguesa, do que na América anglo-saxã? E a resposta foi, porque os portugueses e os espanhóis eles tiveram contato com a cultura dos árabes. Eles sofreram Uau, invasões árabes. show de Então, bola. isso fez com que os portugueses e os espanhóis entrassem muito mais em contato com o diferente do que os anglo-saxões. Isso fez com que o português, quando ele chegasse aqui, ele não visse os indígenas como algo. Bom, eu já conheci, e, inclusive o que, né? Os árabes que eles entraram em contato eram mouros, eram negros. Então você tem uma relação diferente com relação a esse ponto. Interessante. O que eu estou Nossa, levantando aqui? Essa muitíssimo. necessidade de entrar em contato com o diferente para que a gente possa desenvolver uma melhor percepção. Na época, esse contato ele não foi suficiente para impedir as chagas do colonialismo e da escravidão, mas é um fator de suma importância para que a gente consiga desenvolver uma sociedade mais respeitosa e mais harmoniosa. Mais Porque tolerante. isso, porque harmonia não significa ausência de dissonância. Agora eu vou aproveitar a música, né? Porque o que é dissonância? Quando duas notas têm um som que às vezes não é 100% agradável. Mas quando a gente coloca isso na música, a dissonância faz parte da música. A Uhum. dissonância não é falta de harmonia. A dissonância às vezes é essencial para a harmonia acontecer. Então, eu acho de suma importância a gente levantar esses pontos e poder ter a capacidade de discutir assuntos havendo essa dissonância. Dissonância não é desarmonia, dissonância faz parte da harmonia, é intrínseca da harmonia. Então, Mas eu pensando. quero te fazer uma pergunta para você continuar no seu raciocínio. Existe música somente com a dissonância? Olha, aí a gente vai entrar num fator que é o seguinte: dá para fazer música sem nenhum tipo de harmonia? Ou com bastante, com só dissonância? Eu acho difícil, porque você vai ter que pensar muito matematicamente. Mas a gente tem um compositor, o Arnold Schoenberg, que ele faz parte do decafonismo,
ele faz parte, não, ele criou o dodecafonismo, que as músicas dele são bastante dissonantes. Mas Mas. não é somente dissonância. Eu estou tentando fazer uma analogia com a vida, como você Sim, trouxe, sim, sim. e não somente um elemento. Não existe música. Eu não sou especialista na área da música, na Sim. verdade é uma pergunta, mas é também uma percepção. Eu entendo que não existe música somente com um elemento, com um Sim, único sim. elemento. É necessário a inclusão de diversos elementos. Exato. Mas pensando nessa questão da música ser feita só com dissonância, até dá, mas é porque depende da intenção do compositor. E aí entra uma questão interessante. Por exemplo, se eu quiser. Provavelmente. Agora acho que com trilha sonora fica mais fácil de entender. Provavelmente, se um compositor criar uma música só com dissonância, ela vai ser feita dentro, por exemplo, de uma trilha sonora criada para gerar tensão. Porque Ok. dissonância é feita para gerar tensão. Então, por exemplo, quando eu tô lá no Hitchcock, que vai ter a cena do assassinato, eu vou colocar uma música com bastante dissonância ou uma coisa que vai gerar bastante tensão, porque essa é a minha intencionalidade. Então a gente tem que pensar mesmo, a dissonância gera tensão. E muito provavelmente a gente pode jogar isso para a própria vida, né? Dissonância gera tensão. E você viver em tensão o tempo todo também não é saudável. Bem colocado. Bem colocado. Interessante. Aí, pensando na questão da Anitta, eu vou discordar e vou concordar também, porque eu, pessoalmente, não sou o público-alvo das músicas da Anitta, não é algo que eu ouça, e aí é uma questão de gosto mesmo, eu prefiro ouvir outras coisas. Eu até cheguei a ouvir a música, ela fez uma música com o mesmo nome de uma música do The Cure, que é o Boys Don't Cry. Ouvi a música, não achei ruim, achei ok, é uma música legal. Não é algo que me marcou, porque eu não saberia cantarolar essa música. Embora eu saiba cantarolar músicas que eu pessoalmente não vou dizer que eu adoro, por exemplo, tan tan tarararam, tan tan tararam, tarararam. Então, tipo, todo mundo sabe cantarolar isso porque entrou na nossa cabeça de uma forma muito simbólica. Mas aí, com relação à letra, eu tenho uma visão bastante abrangente com relação a letras de música. Eu acho que o artista tem que ter liberdade para cantar sobre o que ele quiser, mas aí a gente pode entrar na questão da indústria cultural. A gente pode pegar um pouco de Bourdieu, de Adorno e Horkheimer, porque eu penso que a indústria cultural ela é uma questão de massificação da cultura, transformar a música em produto. Então, o artista ele vai fazer a música direcionada ao mercado. Ele não vai estar necessariamente buscando como ponto primordial a expressão dos seus sentimentos e ideias. Ele vai estar fazendo algo pensando no que vai agradar o público, porque ele virou um produtor no sentido mais mercadológico possível. Às vezes o produtor se torna o produto também, né? Isso, O exatamente. Bauman faz essa crítica, né? Isso, então, por exemplo, eu posso fazer um tênis, eu posso fabricar celulares e eu posso fabricar músicas, porque eu acho que o termo fabricação de músicas é algo que define muito bem o que entra na questão da indústria cultural. Eu consumo obras da indústria cultural, por exemplo, Beatles é um exemplo muito bom de indústria cultural. É indústria cultural na sua forma mais pura, Historicamente é um dos foi feito melhores. para vender, e muitas vezes a gente gosta. Então, é indústria cultural, então é ruim. Não. Não Um necessariamente, exemplo. Oi? concordo. Não Não, então, necessariamente, concordo. um exemplo disso é o jazz. O jazz foi um gênero musical muito criticado pelo Adorno quando ele estava elaborando a teoria dele a respeito da indústria cultural. E hoje em dia, eu pessoalmente, eu adoro jazz. Eu acho um gênero musical fenomenal. E ele era visto como indústria cultural. O Bourdieu, quando ele está falando de indústria do jazz, ele coloca ele como arte média em vias de consagração. Isso é uma coisa interessante, né? Porque aí para a gente perceber como esse cenário ele é móvel, ele não está estanque, né?
Então, uma música pode ser, num determinado momento, indústria Sim, cultural claro. e passar para a cultura erudita. E aí a gente consegue criticar também a cultura erudita, porque Claro. ela tem os seus valores, ela tem uma ideia de superioridade, de elitismo, E não e é estanque, né? E não é estanque. não é estanque, não tem como, né? Então, como a gente está na sociedade, a sociedade está sempre em movimento, Uhum, tudo mais que permeia a sociedade vai estar em movimento. Então, claro. beleza, a Anitta faz parte da indústria cultural. Aí eu estava comentando da questão da letra, que é o fator para mim, assim. Acho que o artista tem liberdade, como eu já disse, de expressar as suas letras da forma que ele bem entender. Existem certos limites, mas a gente não vai entrar neles porque isso configuraria uma discussão ainda mais complexa. Mas eu acho que o artista não deve ficar refém do mercado. Inclusive, eu peço perdão para minha falha de memória, mas eu já vi uma discussão, se eu não me engano, é o próprio Bourdieu que fala disso, que muitas vezes, a, porque, por exemplo, a gente teve uma passagem da arte, a arte era feita, contratada pelos mecenas, né? Então, eu pagava você como artista e você fazia aquilo que eu queria. E aí a gente passa a gente passa por um certo período, a gente chega mais ou menos na gênese assim, na gênese não, do desenvolvimento maior do capitalismo, o artista ele consegue meio que trabalhar para ele mesmo. Aham. Só que aí o Bourdieu fala que muitas vezes, devido a esse fator de você trabalhar por você mesmo, você acaba tendo que produzir para o mercado, porque você tem a necessidade de sobreviver. A, a, sua, é, a sua relação com o mercado, a sua relação de servidão para com o mercado, às vezes é muito maior do que a servidão que De o como você artista é tinha na época contratado. do mecenas. Uhum. Porque você acaba ficando refém de Sim. certas ideias e você, por exemplo, a Anitta não vai se posicionar a respeito daquele determinado Aham, tema, aham, aham. você tem que fazer isso, então isso é uma forma de o artista estar refém De repente. Uhum. de certos elementos aí. E aí entra na questão do seguinte, eu acho que o artista, ele devia ter a capacidade de expressar aquilo que ele quer, mas ao mesmo tempo aí eu entro numa fala do Picasso, eu acho genial essa fala do Picasso. Ele fala assim, ele está falando, tá no meio do jogo a questão da Guernica, né? Que a gente sabe que Guernica foi uma cidade que foi bombardeada pelo exército do Franco durante a Guerra Civil Espanhola, matou centenas de civis e foi um desastre assim fenomenal. E o Picasso ele fez a pintura de Guernica sobre esse tema. E aí ele fala o seguinte sobre essa pintura. Ele fala assim: a pintura não é feita para decorar apartamentos. Ela é um ataque e defesa contra o inimigo. Então, eu acho que a arte ela não deve ficar refém simplesmente do bonitinho, da beleza. Ela não pode ficar refém simplesmente as pinturas, as produções culturais, a própria música. Ela não deve ficar É refém claro, do é claro que enfeite. a arte ela manifesta valores. A, Sim, a arte ela sim, manifesta perspectivas filosóficas, princípios. sim, Isso é histórico. Isso é o artista ele é tido como um revolucionário. Porém, sim, eu te faço uma pergunta. Assim, você pega os filósofos clássicos, né? sim. Eles tratam o belo, né? Essa pergunta eterna, que é o belo, né? Belo, aquele O belo cantor, ele inclusive. nunca foi materializado ou padronizado, né? Mas o belo, ele não é tão subjetivo quanto as pessoas pensam. O que faz parte do belo, segundo a literatura dos filósofos clássicos, está relacionado com valores, princípios, justiça, harmonia, enfim. Isso muda com o tempo, né? Isso muda, é Sim, óbvio que muda. A sociedade ela está em constante movimento. Porém, eu sei que existe, talvez, em períodos da história, né, que a arte, né, ela foi se modificando e ela também sim. um aspecto mais abstrato, né? Como você, como um professor de música, né, um artista, classificaria isso em relação
aos valores e princípios da arte, abstração, como que se relaciona com isso. A gente vê a arte pós-moderna, ela é completamente diferente da antiguidade, né? Ou do período do Renascimento, enfim. Eu não sou a pessoa mais indicada para fazer uma análise crítica sobre arte. Mas você concorda que o que é belo, né, o que é artístico, vamos dizer assim, ele transmite os valores? E quais são esses valores? E aonde que se limita a subjetificação do belo? Como que você entende isso? Então, eu acho essa discussão interessante, até porque eu estava trabalhando determinados pintores que não se apossam do figurativo na hora de fazer as produções dele. Figurativo seria representar o real, né? Algo que você consegue observar e falar assim, isso é uma garrafa, isso é uma natureza morta e tal, etc. E isso é uma discussão muito interessante, porque a arte, ela é a expressão da vida. E a vida não é sempre bela. A vida, ela tem problemas, ela tem momentos em que a gente está numa situação terrível e a gente não pode pensar assim, então você está passando por uma situação difícil, você não pode se expressar artisticamente porque isso vai contra o que é belo, né? E aí entra no que a discussão que a gente teve na aula foi o seguinte, né? A gente está falando de Kandinsky, de Matisse, de Mondrian. O Mondrian, se você for pegar as obras dele, são quadrados em cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e umas listras pretas, e a maior parte da obra dele é assim. Ele simplificou ao máximo o que pode ser designado dentro das artes plásticas. Aí entra algumas questões interessantes. Por exemplo, o Kandinsky, ele tinha uma relação muito forte com a música. E muitas vezes o Kandinsky e outro pintor que a gente trabalhou foi o Paul Klee, não sei. Tanto o Kandinsky quanto o Paul Klee, eles tiveram uma ligação bastante grande com música. E muitas vezes eles tentavam expressar ideias musicais através da pintura. E se a gente for pensar, o som ele é extremamente subjetivo. Tipo, a gente tem intervalos musicais, né? Tan, tan. Isso é totalmente subjetivo, não tem nenhum grau assim de fator objetivo que a gente possa dizer que fala assim. A maior parte das pessoas vai dizer que essa melodia aqui é uma melodia triste, mas nada nesses intervalos que eu cantarolei tem tristeza. Isso é uma questão totalmente subjetiva, é a gente que interpreta isso. Inclusive, existe até um fator biológico a respeito disso, que é o seguinte: como que a gente faz essa interpretação dos sons? Muitas vezes, enquanto a gente está, a gente é um reflexo da natureza, né? Então, a gente ouve um cachorro latindo, a gente sabe, hoje a gente ouve um cachorro produzindo som, a gente sabe quando é som de raiva, quando é som de tristeza. Por quê? Porque isso não eliminaria a subjetividade? Não exatamente, porque tem coisas que são universais. Eu vou dar um exemplo da minha área. Por exemplo, caramba, esqueci o nome do autor aqui agora. Falando sobre expressões, macro e micro expressões. Esqueci o nome dele agora. Que merda. O Paul Ekman, não é? O Paul Ekman. O Paul Ekman, ele fala sobre a universalidade das expressões, né? Mesmo culturas mais isoladas, que não tiveram muito contato com civilizações ocidentais ou né, orientais mesmo, mas aquelas civilizações bem isoladas mesmo. Ele morou um tempo em algumas dessas tribos e tal, e eles viram reações, expressões que os europeus produziam, e eles nunca tiveram contato. Então, assim, eu li uma vez, há muito tempo atrás, um artigo de revista mesmo. Era um artigo de revista indexado e tal, mas tinha referência de um outro artigo indexado, eu só não fui atrás, sobre o efeito da música sobre moléculas de água. Provavelmente é clássico isso, me parece.
como que o som ele modificava determinadas tipos de som, né? Não sei qual é a palavra técnica para isso. Deixava a molécula de água mais acima, Sim. enfim. É muito legal. E o nosso Desculpa corpo te tem muita cortar. água, né? O nosso corpo tem muita água. Então você não entende que isso eliminaria um pouco ou totalmente a subjetividade? Porque você... Não, então, a subjetividade que eu falo é no sentido intrínseco do som por si, não o som em relação a gente, o som por si só. O som por si só, ele não tem nenhuma característica nele que denote significado. Quem traz significados é a nossa subjetividade. Porque, por isso que tem... Ou a nossa biologia. Esse é o Isso, ponto. isso. Então, quando a gente, por exemplo, o contato com a natureza, a gente tem, porque os outros animais, eles também reagem aos sons, né? Uhum. Então, o Kandinsky, quando ele ia produzir alguma obra que ele estava intencionalmente tentando relacionar à música, ele produzia de forma subjetiva, porque você não consegue desenhar o som. Você não consegue o sentimento. O sentimento é algo abstrato. Por exemplo, eu vou desenhar amor, eu desenho um coração. O coração é só um símbolo. Então, quando a gente pensa na subjetividade dos sentimentos, é muito mais fácil tentar compreender um pouco do porquê a arte abstrata aconteceu. Ela aconteceu simplesmente porque a gente veio de um período tão grande de figuratismo que chega uma hora que você começa a repetir a si mesmo, né? Por isso que vem eu vou dizer em 99,9% dos casos. 99,9% dos casos que surge um movimento artístico, ele está em diálogo com o anterior, mas fazendo um diálogo de contraponto. De contraponto. Então, a gente vai caminhando, inclusive o que acontece, né? É interessante isso, porque a gente caminha para uma arte abstrata, o que surge mais recentemente? O hiperrealismo. Então, existe essa ideia do contraponto na arte. Acho que em tudo Os na vida, artistas, né? eles É uma espécie de movimento dialético. Sim, exatamente. Vai existindo todo o movimento, ele vai conversar com o anterior, porque você não nasce do nada, né? Você está Claro. imerso numa cultura e aí você vai se relacionando com os anteriores. E aí, pegando um pouco da questão da música, isso acontece também na música, é interessante, porque isso acontece em vários tipos de arte, em várias linguagens da arte, de forma até, digamos, simultâneas, mas um simultâneo mais amplo, né? Porque quando a gente pega a questão, a gente pega mais o período da arte moderna, e partindo depois para a arte contemporânea, a gente tem esse elemento de rompimento. Isso acontece na música, isso acontece na dança, isso acontece no teatro, isso acontece nas artes visuais. É muito interessante isso, porque isso acontece também tudo ao mesmo tempo. E um fator muito importante para isso acontecer é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um elemento de rompimento muito forte das artes, que a gente tem o romantismo, né, que ele vai a partir lá da Revolução Francesa. Chega a Primeira Guerra Mundial, ela destrói tudo. E aí eu consigo entender ainda mais os artistas que quebram o figuratismo, porque a vida deles foi completamente Não, destruída. mas deixa eu te fazer uma pergunta, é uma percepção minha. O figurativo, ele atinge um público mais amplo. Porque exatamente pelo fato dele não ser abstrato, ele ser mais pautado no que se reconhece, né? Do que a pessoa. Quando a gente parte por esse rompimento de um movimento anterior, surge uma nova ordem aí, né? No mundo das artes, por exemplo, de modo geral, tanto musical quanto plástico, enfim. Você não entende que sai, perde público? Você não entende que a arte se torna mais elitizada? Sim, com certeza. Então eu fico pensando, e ao mesmo tempo que ela se torna mais elitizada, isso tem muito a ver com o episódio que a gente fez com o Thiago, né? Sobre deixa eu colocar isso em palavras melhores. Quando
eu não gosto desse discurso. Às vezes eu entendo que também tem a ver com o dilema do Popper, né? Da tolerância, da intolerância. Quando surge algo novo, algumas pessoas às vezes fazem uma qual que é a palavra? Fugiu a palavra agora. Não, crítica não. Faz uma qualificação, qualifica o novo como sendo melhor, como sendo avançado, como sendo mais moderno, tanto que esses são os termos, moderno, pós-moderno e tudo mais. Então, assim, então alguém já faz uma avaliação dizendo isso é novo, isso é melhor do que o antigo. Então, assim, o que é antigo já passou, essa é a nova. Se você não entendeu do novo, significa que você é ultrapassado, que você é retrógrado, que você é reacionário. O conceito de reacionário quer dizer isso, e é algo pejorativo. Reacionário é a pessoa que vive em algo do passado, meio uma coisa nostálgica e tudo mais. Então, assim, o meu questionamento não necessariamente o que é novo tem mais qualidade, meu modo de ver. Não necessariamente o que uma elite determinou como sendo o melhor, de maior qualidade, deve prevalecer. Você concorda com essa ideia? Sim. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses, porque normalmente quando surge esse movimento rompendo com o antigo, ele, na verdade, ele é visto com desprezo. Com muito desprezo por parte da academia artística. Tipo, o Kandinsky mesmo, ele sofreu muita perseguição por parte dos artistas que trabalhavam de forma figurativa. Então, eu pessoalmente, por exemplo, eu vou dar a minha visão pessoal, meu gosto pessoal, expor meu gosto pessoal para não parecer que eu estou sendo enviesado. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais ouvir um Beethoven, se a gente for falar de música erudita, do que um Schoenberg, que faz música moderna, certo? Então, esse aqui é o meu gosto pessoal. Então, eu não estou dizendo que o Schoenberg é melhor que o Beethoven, porque para mim isso não faz sentido, e nem para o meu gosto pessoal faz sentido, porque eu prefiro ouvir Beethoven, certo? E aí, devido a esse fator também, a gente tem que pensar que muitas vezes essa revolta por parte dos artistas, estou usando revolta entre aspas, de querer romper com o passado, se dá justamente por uma exigência, uma imposição de porque o artista ele tem que fazer o que a academia manda, e aí é justamente devido a essa imposição que muitas vezes surge essa revolta. É tipo aquele adolescente que era impedido de fazer um monte de coisa pelos pais, e depois ele se revolta e começa a agir, às vezes, até de uma forma que vai prejudicá-lo, sei lá, vou citar, por exemplo, uso de substâncias ilícitas, por exemplo, né? Então, eu acredito que isso acontece também na arte. Eu acredito que devido ao ambiente, a gente sabe, o ambiente acadêmico artístico é extremamente impositivo, elitista, como você mesmo colocou, e muito cheio de censura e tal. É um ambiente pesado, é um ambiente que causa, às vezes, muito sofrimento em quem faz parte dele. Então, quando esse movimento surge também, eu penso dentro dessa questão até, digamos, psicológica, de que o artista ele se volta contra isso, até às vezes por uma questão um pouco pessoal, porque ele foi tão oprimido, preso que agora isso, reprimido, boa. Ele foi tão reprimido que quando explode de uma forma às vezes até estranha. Aí entrando na questão elitista, aí entra com o Bourdieu, e eu gosto muito disso, do que o Bourdieu fala sobre a cultura erudita, que ele fala que ela é predominantemente feita de produtores de bens culturais para produtores de bens culturais. Se eu for simplificar muito, ela é feita de artistas para artistas. Faz sentido. E aí entra na questão de que muitas vezes de que aí ele traça um elemento fundamental, enquanto que as obras produzidas na indústria cultural são feitas com base
no mercado, as obras da cultura erudita são feitas com base no reconhecimento entre os pares. Uhum, Então, uhum. e aí o artista acaba tendo até uma liberdade maior, e aí ele fala um pouco, né, o grau de liberdade que determinado conjunto da cultura erudita tem se deve a esse reconhecimento. Então, um artista consagrado, ele pode vender uma obra bizarrésima e ele ainda vai ter o reconhecimento. Agora, se eu pego e o exemplo que me vem à mente estava tendo uma exposição na Itália e ela estava no museu, tal, estava lá a exposição. Aí fechou o museu, a faxineira foi lá, limpou a exposição, aí quando chegaram no outro dia, ué, a mulher jogou a obra no lixo. A faxineira pensou que a obra que estava exposta lá era lixo. Então, é um fator totalmente justificável quando a gente critica a arte moderna pelo seu elitismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que deve existir, por parte dos educadores, um elemento para que as pessoas comuns possam entender a arte que é elitista, porque existe um grau, assim, às vezes até de subjetividade nelas que é interessante, né? Aquela conversa que a gente teve com o Mauro foi uma conversa bastante interessante quando ele falou da literatura e ele definiu a literatura dentre né, uma série de aspas aí, uma definição que ele dá como a única definição, mas ele trouxe a ideia de que no meio do caminho havia uma pedra. Essa frase ela não está ali por si só, né? Ela não é simplesmente uma frase composta por apenas essas palavras e uma exposição direta do que está nelas. Ela tem esses graus de subjetividade. Então, a arte abstrata ela entra um pouco nisso, né? Não, eu entendo. Eu sei que você tem que ir. Vamos caminhar para o final, mas eu só queria trazer um ponto. Quando a gente trata, o que me incomoda, cara, isso me incomoda muito. É o que a gente sempre trata. Como que chama aquele professor que fala da história pendular? Naur. Professor Naur, né? Eu preciso ler esse arquivo, esse artigo, desde aquela época eu nunca li. Preciso parar e ler. Mas eu acho que isso descreve muito a história pendular, que sempre está de um lado, daí tem um movimento de reação aquele pensamento dominante e tal, enfim. Mas o que me incomoda. É físico, né? Se a gente for para pensar. Sim, sim, sim. O que me incomoda quando a gente parte para essas discussões é o elitismo. É o elitismo e o descolamento da realidade. O que me incomoda é, às vezes, uma pessoa querendo impor a sua subjetividade como sendo algo superior, algo sendo melhor, e diminui o outro. Sim. Então, eu acho que podem coexistir o figurativo, o abstrato e todas as outras coisas e tudo mais. Porque, assim, se a gente pensar em população, em número de mercado, de consumidores, às vezes, o que sustenta talvez um subjetivismo, uma arte mais elitizada que produz para si mesmo, né, para os produtores, é o valor. É porque eles acabam se valorizando tanto através de um quadro ou de uma coisa dessa que foi jogada no lixo, de milhões, e isso acaba dando subsídio, o sustento de um artista que faz parte desse grupo minoritário. Então, assim, eu fico pensando que da mesma maneira que um grupo minoritário, eu não entendo muito bem de arte abstrata. Eu não entendo muito bem de arte pós-moderna. Essa coisa da banana na parede, a questão do toilet lá, né? Do Champ, Marcel Duchamp. Do vaso, né? Do vaso e tal, não sei o que e tudo mais. Não me agrada, não me agrada. Não faz sentido para mim. Acho que a arte tem que fazer sentido para você. Eu sou mais adepto de uma arte mais figurativa, dos detalhes, sabe? Enfim, poderia classificar aqui. Mas o ponto é o seguinte: quando eu também não vou dizer que a pessoa que faz uma arte moderna, pós-moderna e tal, com todos esses elementos subjetivos e abstratos, ela é inferior a mim. Isso eu não vou dizer. Isso eu não vou dizer para assim, você é burro, você é ignorante, você não entende nada de arte. Eu gosto de um estilo diferente de arte.
Mas eu entendo, o Anderson, não sei se você vai discordar de mim, que às vezes a gente está falando de ataque e de reação, né? Sim, sim. Antigamente, a arte antiga ela era muito fechada, os artistas encontraram dificuldade, romperam a bolha e criaram um grupo menor e elitizado. Isso é um problema. Isso é um problema. Aquilo que era a maioria. Então, assim, o que me incomoda dentro desses debates, dessas tensões, esses pontos de tensão, é de um lado de um artista mais moderno, mais abstrato, e um outro mais clássico, vamos dizer assim, e um ofendendo o outro. Cara, não pode existir um meio termo? A gente não pode encontrar? Beleza, legal. Sua arte é legal, é bacana, expressa o que você sente, o que você. Agora, essa elitização e a diminuição do outro. Cara, às vezes eu fico pensando assim, tipo assim, dentro da academia. Tenho 2 pós-doutorados na área, não sei o que, não sei o que. E isso aqui é a verdade suprema, porque aqueles que se dizem relativistas, aqueles que se dizem tolerantes, na prática não são. De ambos os lados, não estou defendendo nenhum lado. Eu estou dizendo assim, eu sou um intelectual, eu sou o melhor, eu sei de tudo, isso aqui é absoluto, isso é a resposta do universo, né? O elixir da vida. Para, existem pessoas que têm um pensamento diferente do que você, que te alcançam em raciocínio na mesma profundidade, que lê os mesmos autores, que conhece a história, que conhece a origem, que conhece todos os pontos e contrapontos. Não é porque ele pensa diferente de você que ele é menor do que você, que ele não tem importância. Por isso que eu disse no começo da conversa que o respeito eu acho que passa por aí. Você não merece ser eliminado, você tem que continuar existindo. Eu não entendo, eu não gosto, não faz sentido para mim. Mas você atende uma demanda. Existem pessoas que, seja maioria, seja minoria, e continue produzindo sua arte. Mas, por favor, não diminua o meu gosto, não diminua a minha. Eu não sou menor do que você por gostar de uma coisa diferente do que a sua. Não me agrada. Eu posso fazer a crítica, como eu também posso receber críticas. Mas tem que ser uma crítica sempre pegando a existência do opositor. Porque democracia ouvida ouvida, né? Democracia ouvida é a convivência dos contrários, porque senão a unanimidade é burra. A unanimidade é o quê? É ditadura da arte, é ditadura da política, é ditadura de tudo. Sim, sim. Então, só para fechar esse gancho aí, é que é uma questão interessante, porque entra às vezes num campo de falar sobre a arte por si e a arte como elemento rodeado de questões sociais. E a gente não pode dissociar isso. Por isso que quando eu comento eu pessoalmente eu gosto bastante do Kandinsky. Eu acho as obras dele bastante interessantes, elas me tocam. Eu entendo que elas não tocam determinadas outras pessoas, porque é uma arte abstrata. E aí existe a questão que o Bourdieu traz de forma brilhante, que é a questão da cultura erudita como elemento elitista. E aí a gente entra na questão. A gente falou da indústria cultural, que ela tem problemas e coisas interessantes, né? O Walter Benjamin, por exemplo, ele traz uma questão bastante interessante sobre a cultura, a indústria cultural, que ela permite o acesso. Então, por exemplo, ele fala sobre da reprodução, né? A gente sabe, eu nunca fui no Louvre, eu nunca tive a oportunidade de estar de frente a frente com a Mona Lisa. Eu posso ver aqui através da internet. Isso fez uma reprodução da obra. Não é a mesma essência. Por exemplo, quando eu vejo o quadro do Pedro Américo da Independência aqui na tela do meu computador, eu não tenho a mesma essência porque o quadro é imenso, o quadro é gigante. Então, quando eu estou de frente da obra, a essência dela, todo o valor dela, eu perco quando está no computador. Mas, embora esteja perdendo a essência, essa substância da obra, se eu for dizer assim, ou eu tenho ela no computador, devido à questão da indústria cultural e da reprodutibilidade técnica, ou eu não vou ter acesso. Então, a indústria cultural tem pontos positivos e negativos, assim como a cultura erudita, né? A cultura erudita, ela tem uma produção artística
que é muitas vezes mais, tem um grau de subjetividade muito maior. Tem algumas obras, por exemplo, eu gosto muito da Marina Abramovic, ela faz algumas, meu Deus, algumas performances, tinha fugido, algumas performances que são bastante impactantes, são estranhas, são às vezes até feias, mas traz algum tipo de agrado, mas é um agrado dentro do que choca. É tipo filme de terror. Você não assiste filme de terror para ficar tranquilo, você assiste filme de terror porque você está atrás de tensão. E muitas vezes a obra de arte ela te traz essa tensão que você está procurando. Eu, por exemplo, com música, eu sou muito eclético. Tem dia que eu quero ouvir um black metal, tem dia que eu coloco lá um Gorgoroth e fico ouvindo, mas tem dia que eu quero ouvir um Miles Davis ou um Charlie Parker. Por quê? Porque a vida ela é assim. A vida tem momentos diferentes. Eu acho que as diferentes formas de arte elas podem conviver diante desses diferentes momentos sem que haja essa hierarquização, como você bem colocou. Hierarquizar a arte é algo extremamente errôneo com a própria condição da subjetividade humana, porque seria como se a gente estivesse hierarquizando as nossas percepções, as nossas impressões, os nossos sentimentos, para ser mais direto possível. Não, eu acho que a gente tem um ponto de discordância. Eu não sou contrário à hierarquização em vários aspectos da vida, não só sobre a arte. Mas eu quero dizer que, do meu ponto de vista, eu sei que academicamente é o que predomina na academia. Esse é um pensamento totalmente como diz aquela expressão, não grato, né? Como é que é? Persona não grata, né? Dentro da academia. Eu entendo isso, mas eu acho que tudo na vida existe uma hierarquia. A hierarquia está na natureza. Eu sei que isso é totalmente. Qualquer artista, qualquer acadêmico discordaria disso. Mas eu acho que popularmente. E a vida não é isso que às vezes eu fico incomodado. A vida não é academia, não é a academia que dita o modo de viver. E eu não acho que a academia também ela define a melhor maneira de viver. Eu escrevi naquele post lá de discussão. Todos os acadêmicos discordariam de mim. Mas eu acho que existe diferença de hierarquização entre civilizações. Eu acho. E eu acho que a história é contada pelo vencedor. Eu sei que isso é alguém poderia dizer, mas isso é um pensamento antiquado, retrógrado, ou reacionário, qualquer coisa assim. As pessoas gostam de rotular. Mas para finalizar a minha fala, assim, é a última coisa que eu vou dizer, você tem que ir também. Eu acho que algumas civilizações... eu acho que existe qualidade e hierarquia no pensamento também, na criatividade, na execução de tudo, porque a gente colocar tudo no mesmo nível significa que, cara, sei lá, eu não sei nem como, eu nunca pensei sobre isso, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Colocar tudo nivelado, tudo no mesmo nível, trata as coisas diferentes iguais, e tratam as coisas que são não existe melhor ou bom e ruim, coisa de qualidade, coisa de qualidade. Então você trata um artista, sei lá, fudido com uma pessoa, porque não existe hierarquização. O que eu produzi, eu nunca estudei arte na minha vida. Eu começo a rabiscar algumas coisas. Eu não sei nada de arte, não sei de história da arte, eu não conheço nenhuma técnica, não conheço nada. Daí eu crio uma modalidade completamente nova, eu chamo aquilo de arte, essa é a minha arte, e um cara que estudou 20, 30 anos está mergulhado na arte, conhece a origem da arte, leu tudo. O cara treinou numa academia de arte as técnicas mais refinadas para produzir as coisas, e a gente vai colocar aquilo no mesmo nível? Não, eu particularmente, talvez a academia discorde de mim. Não me importo com a academia. Eu não sou preso ao pensamento predominante. Do mesmo modo que eu acredito que existem civilizações superiores e civilizações inferiores. Não quero dizer que a gente tem que eliminar. O que o europocentrismo, né, fez com as civilizações da Ásia ou das Américas e tal, isso é horrível, é bárbaro, isso é grosseiro, isso é estúpido, isso é violento, sei lá, todos os adjetivos possíveis que a gente pudesse usar. Mas uma civilização inventou a vacina. Uma civilização fez o metal voar e transportar milhares de pessoas a longas distâncias que milhares de anos antes elas não viajavam.
E daí algumas pessoas são apenas diferentes. Não, eu não acho. Além de diferente, eu entendo que existe uma hierarquização. E se você perguntar isso para o cidadão comum, se a gente sair desse descolamento da elite, dessa abstração da academia ou dos livros, se a gente for para o mundo real, se a gente fizer uma pesquisa popular, o que você acha melhor, o que você acha pior? Você classificaria hierarquicamente uma da outra? Eu acho que seria 90%, sei lá, estou chutando, exagerando. Eu pensaria aquilo. Então, por que a academia ela tem razão e aquilo que é o óbvio no lanche, aquilo que as pessoas conseguem enxergar e avalizar? Então, assim, eu acho que há um menosprezo do cidadão do campo, da mentalidade mais simples, daquilo que a gente vê, da percepção. Isso é um sinônimo de que os gregos ganharam. Isso é cultura grega. A abstração sobre a matéria. O Platão dizia o que é eterno, o que é verdadeiro, o que é real, é o abstrato, é o espírito, é o mundo das ideias. Isso aqui não tem a validade nenhuma, o material que eu consigo ver. Eu discordo. Eu venho de uma escola diferente, eu sou monista de tradição. Então, Spinoza na veia. Então, assim, eu acho que o Spinoza perdeu o debate, perdeu nunca foi hegemônico. Então, assim, eu não acho que a abstração ela é superior do que a matéria, vamos dizer assim, de maneira bem superficial e simplista. A academia é o que predomina na academia. É o que predomina. É uma crítica. Posso ser atacado nos comentários ali, mas... Eu já não consigo hierarquizar a arte, porque eu acho que ela parte de questões muito subjetivas e entra na questão do gosto, porque normalmente a gente vai hierarquizar de acordo com o que nos traz algum tipo de... Desculpa te interromper, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu começar a produzir quadros artísticos? Sei lá, nunca estudei arte. Já li coisas, né? Como curioso. Nunca estudei de ir atrás da história da arte, das referências dos grandes artistas. E se eu começar a produzir, se eu começar a frequentar algumas galerias e eu começar a produzir arte? Então você diria que na qualidade, ou na subjetividade, ou no gosto, eu sou tão artista quanto o Leonardo da Vinci? Sim. Nesse sentido. É porque eu estava pensando em hierarquia no sentido... Como que eu posso dizer? É porque assim, bem dentro daquilo que você já tinha comentado. Uma hierarquia no sentido de desqualificação do outro, sabe? Por exemplo, a gente conversou isso com o Mauro mesmo, né? O Harry Potter é literatura, Vou pegar um cara bem... o James Joyce, com os dublinenses, é literatura? James Joyce tem uma, digamos, eu vou usar o termo qualidade entre muitas aspas, maior do que Harry Potter? Sim. Então, se você produzir obras aí, você começou, vou pintar agora, começou a pintar, vai ser arte? Vai porque existe a questão da expressividade sua, você vai estar expressando, deve ser menosprezado? Aí eu acho que não. Eu não acho que deve ser menosprezado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando isso dizendo que eu não gosto de Romero Brito. Tá? Mas eu não vou dizer que o Romero Brito não é um artista. Ele é um artista, para mim, ele às vezes é muito mais deixa eu pegar um termo aqui. Um industrial, não é nem industrial, mas acho que vocês entenderam. Do que artista, eu não gosto, mas tem seu espaço, né? Sim, eu concordo contigo. Mas no fundo, no final das contas, você classificou hierarquicamente, você não deixou de fazer isso. E eu acho que ninguém. Sim, mas eu peguei hierarquia no sentido de menosprezar e desqualificar, sabe? Mas se a gente pegar o termo hierarquia, eu acho que isso, me perdoa, com perdão da minha sinceridade, das minhas palavras, mas eu acho que você está hierarquizando e dizendo que não está hierarquizando, e eu acho que todo mundo faz isso.
Não, sim, eu tô hierarquizando, mas é uma Não hierarquização invalidando. sem desqualificação, sabe? Porque o meu problema é quando a gente hierarquiza e fala assim, esse é arte e esse não é. Não, Ah, acho sim, que eu para mim esse concordo é um contigo. problema. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Mas a hierarquização ela existe. É como eu Sim, falei, sim, é sim, como eu sim. falei, é como eu falei no exemplo das civilizações. Eu acho que existem os antropólogos, os sociólogos, a maioria dos filósofos tratam como são civilizações diferentes, não são civilizações superiores e inferiores. Porque isso é um termo politicamente correto. Eu acho que, desculpa te cortar, eu acho que isso só ocorre para evitar barbárie. Em qual sentido? No sentido de que, tipo, como a hierarquização já trouxe tantos problemas, talvez a solução encontrada para tentar mitigar um pouco desses problemas tenha sido a ideia de que as civilizações estão em uma suposta equidade. Então, mas eu acho que isso é um problema, Anderson. O que você está dizendo está sendo maquiavélico, usando lá o termo popular, né? Os fins justificam os meios, né? Ou seja, eu vou definir. Para que não haja barbárie, para que não haja conflitos, eu vou usar alguns termos, algumas classificações que elas não correspondem à realidade para mitigar o que já houve no passado para que não volte a ocorrer no futuro. Mas isso é um descolamento da realidade. Tem um termo para isso, paralaxe cognitiva, se eu não me engano. Tem um termo que trata sobre isso, porque eu acho que isso é o politicamente correto. E eu acho que a gente se ajoelha ao politicamente correto. Porque assim, eu não posso usar um termo que corresponde à realidade, porque talvez aquele termo vai causar uma tensão, um conflito e pode causar um genocídio. Não, peraí. Vamos tentar não causar um genocídio. Desculpa te cortar, mas o Enem vai causar, causou. Não, causou, é verdade. Péssimo, horrível, merece crítica. Causou, verdadeiríssimo. Deve ser pensado, deve ser refletido, deve ser criticado, deve ser tudo o que a gente puder aqui de ruim é falar sobre isso. Nenhuma das civilizações na Oceania, na Austrália, os aborígenes foram aniquilados. Então, Sim. assim, eles não deveriam existir. Nós deveríamos encontrar meios, maneiras de coexistir com as diferenças. Mas agora, dizer que uma civilização que vive lá no meio de uma ilha, lá no Pacífico, lá, morrem com doenças que a gente já eliminou há centenas de anos e tal, que não existe uma diferença hierárquica em qualidade, eu acho que isso é negar a realidade. Eu acho que, como diz o termo, eu gosto do termo, a bigorna da realidade, ela se impõe. Nós poderíamos dizer assim, são civilizações diferentes. Uma civilização, ela evoluiu mais na ciência, mais na arte, mais na filosofia. Ela é uma civilização mais evoluída. Se é mais evoluída, ela é superior em alguns aspectos, mas em outros aspectos, a civilização que vive lá naquela ilha no Pacífico, elas são mais evoluídas num conceito mais humanista. Eles preservam a natureza, eles são mais solidários, eles são mais amorosos, então eles são superiores em alguns aspectos. Se a gente tratar de aspectos filosóficos, humanos, eles são superiores. Eles são superiores. E nós somos superiores em aspectos tecnológicos. Então, assim, ignorar isso, eu acho que é uma grande. Ignorar isso, para mim, é sinônimo de se render a alguns termos, algumas palavras, alguns conceitos, algumas ideias que velhos no passado. Para mim, o politicamente correto é o que há de mais reacionário. É o que há de mais. Porque eu estou me rendendo a alguém na academia que se popularizou. Por exemplo, o Freud. O Freud influenciou milhares de pessoas. O Freud deveria já ter sido ultrapassado em várias coisas. E as pessoas insistem que a pessoa do politicamente correto, eu só vou fazer uma não tem uma conexão direta. A pessoa do politicamente correto, ela continua fazendo prevalecer uma ideia que Freud teve em 1901, sabe? Sei lá, em 1901. O Freud morreu em 1956, eu acho. Então, assim, isso para mim é reacionário. Isso para mim é reacionário. Eu ficar preso a um conceito que foi desenvolvido há 1.200 anos atrás,
Isso aí, deixa eu só te cortar, que é um complemento legal. Isso aí tem até um nome científico, que é efeito Einstein. E tem uma frase muito legal que resume isso, que é tipo, ó, se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a ver todo o problema como um prego. Boa. Gostei, genial. Genial, 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 genial. Não, Nossa, continua. não, poderia fazer várias reflexões em cima disso aí. Às vezes a pessoa perdeu a capacidade de pensar. Esse dia eu estava falando para minha esposa que às vezes tem às vezes eu tenho a impressão de que o cérebro das pessoas foram desligado, sabe? Porque elas perderam a capacidade de pensar por si mesmo. Cara, eu gosto de ler, sou apaixonado por leitura, eu gosto de reproduzir alguns pensamentos, às vezes fazer algumas citações, isso é importante e tudo mais, mas isso não pode desligar o nosso cérebro. A gente tem que ter a Uhum, capacidade de pegar o autor e de fazer uma aplicação dele, de fazer uma leitura do mundo e fazer uma síntese, sabe, uma compreensão. Às vezes as pessoas elas estão vivendo muito do academicismo, isso, aquilo, ué, mas para que se aplica isso? Qual que é a compreensão disso? Como que eu posso usar essa ferramenta? Então ela só acaba tendo um martelo, sabe? E usando, e usando tudo uhum, por causa de uma cartilha, sabe? Eu trocaria a analogia do martelo, falar assim: olha, eu tenho uma cartilha que está escrito tudo que eu posso, o que eu não posso fazer, tudo que eu posso pensar e o que eu não posso pensar. E com essa cartilha eu vou martelando os pregos que tem por aí. uhum. Vamos pensar, vamos sair da bolha, vamos. Essa é a minha. Acho que essa é a Sim. bandeira que até quando eu morrer eu vou continuar. Não, então, essa questão da hierarquização, ela é complicada mesmo, porque inegavelmente, sim, a gente tem avanços em determinadas áreas. Eu posso perguntar a que preço, eu acho Eu que é um fator concordo com todas as críticas. importante. Aí eu vou jogar só a reflexão, eu não me sinto capacitado a responder sobre isso. E aí, pensar também, eu não acho que nesse ponto politicamente correto esteja de todo errado, mas eu acho também que ele não está certo. Eu acho que ele, como eu disse anteriormente, eu acho que essa mentalidade se configurou devido à questão do medo, porque determinados discursos, muitas vezes eles estão de alguma forma corretos, digamos assim, mas eles podem dar sustentação a outros discursos que não estão tão Eu corretos entendo, assim, sabe? entendo. Então, eu fico meio com o pé atrás na hora de hierarquizar determinadas sociedades e entendo o que você falou, que existe aí, tipo, várias skills, e aí determinadas sociedades vão avançar mais em determinadas skills em detrimento de outras, né? Mas aí entra num fator, uma vez tinha dado uma aula sobre inteligência animal, né? E aí uma das coisas que a gente comentou é que, por exemplo, uma abelha não é inteligente. Tipo, mas a abelha é extremamente inteligente dentro das condições as quais ela necessita ser inteligente. Tipo, a gente até comentou, brincou na aula, uma abelha não precisa saber fazer um PowerPoint, né? Ela precisa agir dentro das condições dela. Então, ela é inteligente dentro das necessidades dela. Então, eu penso um pouco que as civilizações vão avançar dentro das necessidades delas. Aí entra uma questão interessante eu não vou dizer a nossa civilização, porque a gente não é ocidental, a gente é visto como latino lá fora, né? Mas, enfim, que a civilização ocidental ela avançou também justamente aí acho que vai casar com aquilo que a gente já estava comentando, que tem o autor o Yar Diamond, ele fala que um dos fatores, inclusive recomendo se vocês puderem assistir, tem o livro, tem o documentário Armas, Germes e Aço, é fenomenal, é fantástico. E ele fala que um dos fatores que proporcionou o desenvolvimento dos europeus e fez com que eles fossem capazes de dominar os outros povos foi porque eles tiveram muito mais contato com outros povos do que, por exemplo, os povos das Américas, que estavam isolados, os Isolado. povos da África subsaariana, que tinham um deserto imenso, que é o deserto do Saara, até por causa do nome subsaariano, que separava eles de outras civilizações. E se a gente for pensar,
Às vezes o mapa mundi dá uma dimensão muito incorreta, às vezes, da gente, a projeção que a gente tem. A Europa é minúscula, a Aham. África é imensa, então para esses povos entrarem em contato, era muito mais difícil. Agora a Europa é um ovo. A Europa lá, para você entrar em contato com o outro, você andou 2 metros, é tipo... Eu estava conversando com uma pessoa, ele comentou que, tipo, em 4 horas de carro você atravessa a Suíça inteira. Vai fazer isso no Brasil? Não dá. Então, existe esse fator aí, e aí é interessante. O que faz os povos se desenvolverem, muitas vezes, é entrar em contato com outros povos. É Essa é entrar uma, em contato com o diferente. É o que a gente estava defendendo aí seria em uma, nossas seria uma conversas. aula interessante a gente convidar um bate-papo com uma pessoa de geopolítica, né? É Sim, a geografia, né? Determinando a política no sentido mais amplo, né? sim, Política no sentido sim. mais amplo. Concordo 100% com o que você falou. Eu entendo os. Mas assim, ó, é o último comentário, nós já passamos muito do Já tempo. passamos. Para fechar mesmo, assim, olha, eu acho a minha maior preocupação com o que tinha acontecido lá com a Anitta é o efeito sobre as crianças. Ah, Tem tá. um documentário bem interessante que trata sobre a hipersexualização. Eu não vejo aqui nos Estados Unidos, Anderson, isso é um mérito dos Estados Unidos. Acho que a gente Sim. não tem que ser anti. Eu não sou paga-pau de americano, eu sou brasileiro, moro aqui, mas também a gente tem que valorizar as coisas que são boas, né? Porque existe um anti-americanismo no mundo, em vários lugares do mundo, né? E também existe uma absorção da cultura americana também exagerada. Sim, sim. É o Então, soft power. é, então soft power. O, eu não vejo nos Estados Unidos, cara, nunca recebi nunca recebi no WhatsApp, ou vi na internet, ou algum vídeo, alguém, crianças, cara, crianças rebolando, sabe? E sabe, essa hipersexualização, sexo é bom, sexo é saudável, sexo é importante, sexo é indispensável. Mas tem um momento certo da vida para fazer isso. Nós somos um país onde a gravidez na adolescência, cara, afasta as crianças da escola. Você é professor, você sabe disso. Traz uma série de outros problemas, sabe? O brasileiro tem filho muito cedo por causa dessa hipersexualização. Você vê esses vídeos na internet dessas crianças usando roupas sensuais. Cara, tipo, atrai o pedófilo, sabe? Atrai oportunista, gente canalha, gente de mau gosto, enfim, tudo mais. Então, assim, você vê topzinho, você vê às vezes, roupinhas minúsculas na parte de baixo. Outra coisa que eu ia falar aqui, deixa eu só pegar, não quero perder a linha de raciocínio. A hipersexualização na infância, o adulto, a pedofilia, a gravidez. Eu lembrei de um caso. Eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, porque Sim. não é muito legal. Ela sabe quem é, se estiver assistindo. Ela estava na faculdade de medicina, né? E ela me contou um caso na cidade de Marília, de uma menina que estava com sífilis, 12 anos de idade, no máximo, eu não me lembro, com sífilis, que ela contou que na casa onde ela estava, lá de um conhecido, de amiguinho, tinha acho que 8 meninos sentados em 8 cadeiras paralelas, assim, uma atrás da outra. Essa menina ficou nua e ela sentava no órgão genital dos 8 meninos. Sentava no um, sentava no outro, sentava no outro, sentava no outro, sentava no outro, dos 8 meninos diferentes. Então, assim, eu fiquei imaginando se um deles. Eu não sou médico, é um raciocínio leigo. Mas eu pensei assim: se o primeiro tinha sífilis, passou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, 12 anos de idade. E sem falar que no meio de um desses, algum poderia ter ejaculação precoce ali e ejacular dentro da menina, e a menina engravidar e acabar com a vida dela. E acabar com a vida dela. E do menino também. Então, assim, e tudo mais. Então, assim, o maior problema da Anitta, eu não prego a não existência da Anitta. Nunca preguei isso. Eu não acho que ela não deve existir. O problema, na verdade, o meu incômodo não é com a Anitta, que eu acho que é uma artista de qualidade inferior. Eu acho disso, a gente acabou de discutir isso. Sei que você discorda de mim. Eu acho que ela é uma artista de qualidade inferior. Eu acho que ela tem uma voz incrível. Ela poderia ser uma artista maravilhosa,
músicas mais inspiradoras, poesia, que marcasse pro resto da vida, que iria passar com o tempo dos tempos, sabe? Tipo igual o Fred Mercury, né? Sei lá, o Elton John, e sei lá, e todos esses Michael Jackson, os caras, vai passar 1000 anos, os caras vão estar lá, os caras se eternizaram, porque eles são os artistas, né? Muito bom em qualidade musical, as letras poéticas que tocam as pessoas. Eu não acho que as letras da Anitta tocam alguém, toca no motel. Mas tudo bem, não vou entrar. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito. Mas assim, o que eu quero trazer da Anitta é que eu não prego a não existência dela. Eu não me incomodo com a existência da Anitta. Esse não é o meu incômodo. O meu incômodo é com as pessoas que compram isso. Ela se tornou a atriz número 1. As pessoas estão consumindo isso. Então, assim, eu não tenho nada a ver com a vida de adulto. Adulto consome o que eles quiserem. O que eles quiserem. Eu não sou ninguém para ficar julgando adultos fazerem. Mas o meu problema é quando atinge as crianças. Porque eu não gostaria de ter uma filha que ela ouvisse, por exemplo, sofresse influência da Anitta e aos 12 anos ela engravidasse e acabasse com a carreira estudantil, acadêmica dela. E a gente sabe que crianças elas são influenciáveis. Então, e a Anitta não é a única a ser criticada. Não estou fazendo a última coisa que eu vou falar. O problema é que eu já peguei americanos, cara, ou pessoas de outras nacionalidades, falando do Brasil como o país da bunda, o país do carnaval, o país do sexo grátis, fácil, prostituição infantil. Então, assim, o meu problema é com essa imagem que a gente exporta. Porque eu acho que a gente teria que exportar intelectuais. E também, eu acho que a gente também devia exportar a Anitta. Eu também acho. Bunda, carnaval, tudo bem, esporte a Anitta. Mas o problema é que é só isso, você entende? A crítica, você entende o ponto? Isso prevalece, isso domina e tudo mais. Eu não estou pregando a não existência. Então, assim, eu vou falar como Bauman. O problema não é o produto. O problema não é o produto que está na prateleira. O problema é que nós consumimos aqueles produtos de péssima qualidade. Nós consumimos o produto que destrói o planeta. O plástico, nós tivemos um podcast sobre o plástico. Nós consumimos sem consciência. Nós consumimos sem critérios. Nós consumimos exageradamente. Nós somos consumidores de péssima qualidade. Então, para finalizar, para dar um corte, o meu problema não é com a Anitta, mas são com o número gigantesco de consumidores da Anitta e o número muito pequeno de pessoas que consomem livros ou música de uma qualidade melhor. A Anitta poderia continuar existindo. Eu defendo que a Anitta continue existindo, mas eu gostaria de que a gente vivesse numa sociedade diferente, que a gente, além de consumir a Anitta bastante, a gente consumisse outras coisas que produziriam resultados sociais diferentes, produziria uma diversidade com mais qualidade, eu diria assim, na ausência de outras palavras. Bom, eu vou tentar finalizar aqui. Isso entra na questão que a gente comentou da indústria cultural, vai produzir o que vende, né? E a Anitta acaba se tornando realmente um produto, né? Aí dá para fazer alguns paralelos. Tem um maestro que é um cara fenomenal, ele já participou de uma aula com a gente lá no Centro de Mídias, inclusive, ele chama Alexandre Neco, e ele faz parte, ele é a mente por trás do ECAI, que é um instituto lá de Brasília, e ele fez um vídeo bastante interessante sobre a questão da Anitta, né? E ele traz a questão da Carmen Miranda. A Anitta é a Carmen Miranda dos nossos tempos, porque tudo que a Carmen Miranda passou é exatamente o que a Anitta está passando. Aí entra nas questões do seguinte: eu pessoalmente já falei, eu não sou consumidor do que a Anitta faz. Concordo plenamente com você que eu pessoalmente, por exemplo, agora eu vou falar de um gênero que, por exemplo, com o funk eu sou indiferente. Tem alguns que eu ouço, alguns que eu não ouço, mas com sertanejo universitário, para mim, não dá. Eu não consigo ouvir sertanejo universitário. Para mim é bem difícil, assim. Tem até uma musiquinha ou outra que eu falo, essa aí
eu entendo, eu acho que os músicos de sertanejo universitário são caras muito bons no que fazem. Se você pega baterista de sertanejo universitário, o cara é um baterista excelente. A noção dele de ritmo, de tempo quebrado é fenomenal. É muito melhor que a maioria dos bateristas de rock, inclusive. Fica aí a crítica aos bateristas de rock, tirando os de rock progressivo. Aí, mas o meu problema com o sertanejo universitário é que ele é só isso. Ou seja, ele tem 3 temas principais e toda a variação deles é só isso. Tem o direito de existir completamente, eu acho totalmente válido que exista isso. Só que eu acho que a vida não é só isso. A vida não é só festa, cerveja e sexo. Eu acho que a vida vai muito além desse tipo de coisa. E eu acho que o artista ele não deve se limitar, devido a pressões da indústria cultural, a trabalhar só nisso. Isso é uma rendição do próprio artista, perdendo o grau de subjetividade dele para agradar o mercado. Então, se o cara quer fazer só música sobre isso, tranquilo. Mas eu acho que a indústria cultural não deve ditar o que o artista deve produzir. Ele tem direito a falar sobre outras coisas, até porque a vida tem um grau de subjetividade muito grande. Por exemplo, a gente está vendo a nossa população sofrendo bastante com a questão da inflação. A gente está vendo uma gama de problemas. A gente teve problemas graves psicológicos sobre a pandemia e os artistas eles estão produzindo música falando sobre festa. As pessoas não estão vivenciando isso. É claro que existe a questão do escape, eu acho que é importante mesmo, às vezes a gente não vai, por exemplo, às vezes faz sentido, por exemplo, às vezes eu estou numa situação com o psicológico meio abalado, eu coloco uma determinada música, essa música acaba me deixando até mais para baixo. Então, às vezes é bom a gente ter uma música que faz a gente esquecer os problemas. Mas a vida é maior que isso. Dá para a gente falar sobre de músicas que tragam outros fatores, tragam algum tipo de reflexão, além da mera associação à festa e sexualidade. Com relação ao que você falou com as crianças, é extremamente complexo mesmo. Eu acho que como a gente está finalizando, eu só vou falar que é extremamente complexo, é muito complicado e é triste. E eu, como pai de uma menina, eu acho isso extremamente complexo, mas eu acho que tem o fator de que a música está reproduzindo o que tem na sociedade. Aí entra numa relação dialética, né, entre o que já existe, a música reflete o que tem na arte, e aí fica naquela vida, às vezes imita a arte. Então é triste, é complicado, e, e é tipo fazer fazer o quê? Eu não sei ainda o que vai fazer, mas tem que fazer alguma coisa, disso eu concordo. Tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar a situação prosseguir do jeito que está, porque a gente tá vivenciando uma época de sexualização infantil que, por exemplo, eu estava vendo uma menina, ela comentou assim no, no YouTube, não foi no YouTube, foi no Insta ou foi no Facebook que ela posta alguns vídeos e ela tem milhões, se eu não me engano, milhões de seguidores. E ela é uma criancinha. Eu falei, mano, tem coisa errada aí. Tem Tem coisa coisa errada. errada aí. Eu entrei no canal da menina. E são coisas de criança, coisa que, por exemplo, a minha filha poderia fazer. Por que ela tem esse tanto de seguidores? Quem são essas pessoas? Por que eles estão atrás dela? Então, é uma questão dos pais. Eu acho que, para além da Anitta, é uma questão da gente, como pai e mãe, assumir esse cuidado da gente ter com os nossos filhos. Porque a gente não pode deixar as crianças soltas na internet, porque a internet é um lugar que pode ser extremamente perigoso, né? E para finalizar, eu acho que foi bom falar com você, Bruno. A gente está aí, se conhece desde sempre, inclusive a gente tem bastante história. Não vai falar de quando a É, gente, aqueles vídeos. sim, eu até pensei Logo, nisso. não. Esses vídeos são vídeos que não podem ir para a internet, por exemplo. E é Galera, isso. vocês querem saber do que se trata esses vídeos? Coloca aí nos comentários. Sim, sim. Tem a ver com coisas que aconteciam na década de 90 e as crianças
eram crianças e tava lá. Fiquei vermelho, preto fica vermelho. Então, eu tô meio bege aqui. É isso aí, meu irmão. É isso aí, mano. Um abraço e vamos que Um vamos. abraço.